Olá pessoal! Nós vamos entrar na nossa última videoaula do primeiro módulo de capacitação em gestão por processos da EBSER. Nesse nosso curso, nós aprendemos a como repensar a gestão por meio de processos. Abordamos temáticas como as organizações estão estruturadas, nós falamos o que é um processo, como um processo é composto, trabalhamos o diagrama de escopo e comentamos sobre os desafios que as organizações têm em relação à estratégia, projetos de transformação integrados e a gestão do dia a dia das operações, sem mencionar os desafios tecnológicos que elas possuem. Para superar esses desafios, o Escritório de Processos da EBSER criou a metodologia de gestão por processos. A metodologia de gestão por processos da EBSER é composta por 3 grandes blocos. Um primeiro, na cor verde, determinado desdobramento da estratégia para processos. O segundo bloco, que é o amarelo, é denominado execução de projetos de transformação. E no terceiro bloco, o vermelho, nós temos a gestão do dia a dia. Para coordenar todas essas atividades, nós temos a engrenagem da governança. Vamos entender então nesse curso de forma detalhada como é composto o framework de serviços de gestão por processos da EBSER. No nosso primeiro bloco, onde nós vamos tratar de desdobramento da estratégia, o nosso bloco verde, ele se inicia pelo serviço de construção e atualização da cadeia de valor. Nesse serviço é feito um apanhado de todos os processos que compõem o valor da organização e como eles estão estruturados. A construção e a atualização de uma cadeia de valor serve de subsídio para apoiar a estratégia corporativa. Uma vez que a estratégia é determinada, o plano estratégico novamente é desdobrado na cadeia de valor. E através da determinação da estratégia, eu percebo quais são os processos em que eu preciso atacar. Uma vez que eu tenho os meus processos determinados, eu preciso prospectar ideias e demandas de transformação. Essas ideias podem surgir tanto do dia a dia das operações, com os próprios colaboradores, como podem surgir da própria determinação da estratégia ou advindos de fatores externos da organização, como demandas governamentais ou demandas da própria rede de atenção à saúde. Ao prospectar as demandas, é feita uma priorização com base em critérios pré-determinados para compor a carteira de projetos de transformação da organização. Essa carteira de projetos, então, ela é desdobrada para o bloco amarelo, onde vão ser tratados os projetos de transformação. Parte desses projetos que não são priorizados podem ser desdobrados através de iniciativas de gestão do dia a dia, onde os processos relacionados a essas iniciativas de projeto passam a ser, então, mensurados, medidos e acompanhados com bastante cautela. Uma vez que eu elaboro o meu portfólio de transformação, eu passo então para o nosso quarto processo do desdobramento da estratégia, que é monitorar o portfólio de projetos de transformação. Ao longo do ano, uma série de coisas podem acontecer que vão fazer com que novos projetos sejam priorizados, alguns projetos possam ser despriorizados e outros possam ter um escopo redefinido. Esse processo, então, trabalha como alocar recursos da melhor maneira para garantir um portfólio de transformação que gere o resultado. Ao final de um ciclo de projetos de transformação, é fundamental, então, que a gente os comunique da forma mais apropriada possível. Os resultados da gestão por processo devem ser comunicados e, para isso, nós podemos utilizar uma série de ferramentas de comunicação diferentes para disseminar os resultados. Bom, vamos então retornar lá aos projetos que foram priorizados. Os projetos priorizados, então, vão entrar na carteira de serviços de execução de projetos de transformação. A execução de projetos de transformação é dividido em 5 serviços prestados pelo escritório. Ele começa com a construção da visão de futuro. Nesse momento, são projetados quais ganhos eu quero ter com aquela intervenção de projeto, qual o escopo do projeto a ser definido, a ser trabalhado e quais são as principais ideias de melhoria preliminares que aquele grupo envolvido no processo tem. O momento da visão de futuro é fundamental para trazer as pessoas para uma mesma plataforma de pensamento e guiá-las para um mesmo determinador de ganho,
fazer com que diferentes atores do processo olhem para ele de uma mesma forma para alcançar um objetivo comum. Uma vez que eu determinei os meus resultados a serem obtidos, eu passo então para um trabalho de análise daquele meu processo. Diferentemente do que pode ser feito na maioria das vezes, aqui nós determinamos exatamente aonde queremos chegar antes de começar a fazer as análises de processo. Isso é fundamental para que a gente não fique preso aos problemas na hora de trazer uma iniciativa de transformação. Nesse trabalho de entendimento e análise de processos, nós então fazemos a fluxogramação, entendemos como aquele processo está composto, quais são as suas atividades, quais são os seus atores e passamos a entender quais são os principais pontos de gargalo que fazem com que aquele processo não atinja o resultado que ele deveria atingir ou não atinja o resultado projetado no ganho. Para realizar as análises bem estruturadas, podemos utilizar um grande ferramental, seja ele teoria das filas, teoria das restrições, simulação, além de ferramentas qualitativas ou ferramentas que nos ajudem a trabalhar de forma mais criativa a experiência do cliente, como, por exemplo, a jornada do cliente ou o mapa de empatia. Ao usar ferramentas analíticas e ferramentas criativas juntas, é possível então ter uma boa análise daquele nosso processo e saber exatamente aonde temos que atuar. Durante toda essa etapa, todas as melhorias geradas são evoluídas, amadurecidas e concebidas em soluções. E aí nós entramos então para o terceiro serviço oferecido pelo escritório, que é conceber soluções e redesenhar os processos. Com base nas melhorias levantadas, nós vamos então amadurecê-las, criar critérios de priorização e tentar escolher quais melhorias com menor esforço vão nos levar ao resultado pretendido lá na visão de futuro. Uma vez que eu tenho as soluções priorizadas, eu posso desdobrá-las em planos de ação, determinando claramente atividades, prazos e responsáveis. E eu preciso então criar um rito para me dizer como eu vou conduzir aquela minha solução. Além disso, nessa etapa, com base em tudo que foi construído, é possível então projetar como o processo funcionará. Então é feito o redesenho dele com fluxogramas que permitam às pessoas a conversarem e entenderem sobre o que elas projetaram que querem ser. Uma vez que eu tenho os planos de ação bem constituídos e eu tenho os fluxogramas de situação futura bem determinados, eu posso então projetar como que vai ser o acompanhamento da implementação das minhas ações. É fundamental a gente realçar que, sem a implementação das soluções, nada vai mudar. Então, talvez esse seja o ponto mais crítico de todo um projeto de transformação. Em todo o rito de acompanhamento da implementação das ações, a palavra-chave é periodicidade dos encontros. É fundamental que se tenha uma periodicidade bem determinada e um cronograma bem definido para evitar com que as melhorias se percam ao longo do dia a dia de todos, que é bastante atribulado. Uma vez que eu implemento, então, toda a minha carteira de ação, eu vou, então, para o último tópico da execução do projeto de transformação, que é onde eu vou ativar os processos e realizar a operação assistida. Então, logo depois de toda a implementação dessas ações, que podem demorar 1 ano e meio, 2 anos ou até mais, é fundamental que eu faça a transição desse momento para a gestão do dia a dia. Uma vez, então, que eu constituí, executei uma transformação que envolveu pessoas, envolveu tecnologia, envolveu regras de processo, envolveu mudanças de organização, envolveu mudanças de infraestrutura, que eu continue a gerir e olhar aquele processo também num rito periódico para garantir que aqueles resultados alcançados sejam mantidos ao longo do tempo. Caso eu não faça uma boa transição entre um projeto de transformação e a gestão do dia a dia, são grandes as chances que eu perca boa parte dos ganhos conquistados com a minha intervenção de transformação. Passando então para nosso terceiro ponto, que é relacionado à gestão do dia a dia. Eu fiz a minha transformação, é fundamental então que eu cuide daquele meu processo. Nesse momento, nós temos ali 4 serviços que são executados. O primeiro deles é como eu estruturo o rito de gestão do dia a dia. Qual que vai ser a minha nova periodicidade de acompanhamento, quais que vão ser as regras, quais que vão ser os papéis, quem vai participar.
daquele momento de construção coletiva e de priorização de ações menores. O meu ciclo de gestão do dia a dia, ele é extremamente semelhante a um ciclo de PDCA, onde eu planejo, eu executo aquelas ações, eu verifico os resultados e eu faço novas ações com base no que foi verificado. Ela é determinada aqui em 3 grandes momentos. Um primeiro momento onde eu monitoro o desempenho, os riscos e a conformidade do processo. Periodicamente, eu pego as diversas fontes de informação daquele processo e realizo uma análise crítica. Dentro desse nosso rito de análise crítica, nós então determinamos quais são as próximas ações que devem ser implementadas dentro daquele meu processo. Ao executar os planos de ação, algumas atividades de processo podem ser alteradas. Dessa forma, é fundamental que eu mantenha os meus padrões de processo alinhados. Se eu tive alguma ação que alterou alguma das minhas atividades, é fundamental que eu altere os meus padrões de processo na organização. Seja ele um protocolo, seja ele um POP, seja ele um fluxograma de processo, para que eu tenha cada vez mais fluxogramas e ferramentas de gestão alinhadas ao que acontece na prática. Ao longo desse meio tempo, novamente, eu acompanho as ações, acompanho riscos, problemas, oportunidades e consolido novamente no meu rito, acontecendo então de forma cíclica uma melhoria contínua e uma maior estabilidade daquele meu processo. Dentro desses meus ritos de gestão do dia a dia, é natural que surjam grandes ideias que não têm condições de serem trabalhadas na operação de rotina. Essas grandes ideias sobem então novamente para o nosso bloco verde, onde elas vão ser trabalhadas no âmbito da estratégia e, caso elas tenham um alinhamento, elas podem ser priorizadas como um projeto de transformação, fechando todo o nosso ciclo de metodologia de gestão por processos. Conectando esses 3 grandes blocos da metodologia, nós temos a estrutura de governança. Nesse momento, periodicamente, nós avaliamos o que deu certo em gestão por processos, quais ferramentas foram bem aceitas, quais as lições aprendidas, para que a gente possa então reestruturar a nossa metodologia e projetar qual que vai ser a atuação de gestão por processos na organização num próximo momento. E aí fica a pergunta para vocês: o que é melhor fazer para começar a gestão por processos dentro da organização? É melhor que eu trabalhe começando pela estratégia? É melhor que eu comece com um projeto de transformação? Ou é melhor que eu comece com a gestão do dia a dia? Não existe uma resposta específica a esse questionamento. Cada organização vai trabalhar de acordo com o que for melhor para ela. Começar por cada um desses blocos traz vantagens e desvantagens, e é fundamental que a gente analise qual que é a melhor abordagem de entrada que vai trazer os maiores benefícios com menores riscos. Se eu opto por começar a minha intervenção em gestão por processos através da estratégia do meu bloco verde, eu tenho a grande vantagem de trabalhar com processos e projetos de transformação de forma extremamente alinhada à estratégia. A grande desvantagem de começar pelo bloco de desdobramento da estratégia para processos é que pode demorar muito tempo até que eu comece a ter resultados concretos daquela gestão, e isso pode desestimular as pessoas. Se eu opto por começar através do meu bloco amarelo, através de um projeto de transformação, eu tenho uma grande vantagem de que, se esse projeto de transformação traz ótimos resultados, a iniciativa de gestão por processos tende a se alastrar por toda a organização. A grande desvantagem é que, se eu faço uma escolha ruim de processo a ser transformado, eu posso ter uma primeira iniciativa que não gere muito sucesso e a iniciativa de gestão por processos, então, acaba morrendo. Se eu começo, então, a minha iniciativa de gestão por processos através do bloco vermelho de gestão do dia a dia, eu tenho a grande vantagem de conseguir atuar de forma muito capilar nos diversos processos da minha organização. A grande desvantagem que eu tenho é correr o risco de gastar um grande esforço de gestão em coisas que não deveriam ser geridas naquele momento específico. A melhor forma para começar a fazer a gestão por processos virar realidade na sua organização só dependem de vocês. Para que isso possa ter um acesso mais facilitado, existem diversas ferramentas já construídas que podem ser acessadas por vocês para entender um pouco melhor do universo de gestão por processos dentro dos hospitais.
Para apoiar os hospitais nesse início da gestão por processos, o Escritório de Processos da EBSER-Sede tem também um manual compilado com melhores práticas e ferramentas sobre como conduzir cada um desses serviços componentes da metodologia. Acesse para maiores informações. Com isso, chegamos ao final do nosso primeiro módulo FB01, Repensando a Gestão por Meio de Processos, que é o curso inaugural que temos em Gestão por Processos. Acompanhe o nosso próximo módulo, que é Boas Práticas de Modelagem com Notação BPMN. Nesse curso, nós vamos trabalhar de forma prática como fazer fluxogramas de processo, como utilizá-los não como uma maneira burocrática de entender o serviço, mas como um apoio à definição de melhores práticas e modelos de trabalho dentro da organização. Espero vocês, até breve!